por onde começar? Como você pode otimizar? O que você faz para garantir que os seus estudos em aula online vão melhorar? Como você consegue assimilar melhor a informação? E claro que, se você conseguir fazer esse passo a passo que eu estou te falando, vai aumentar suas chances de passar em cálculo, que é o nosso principal objetivo aqui, né? O primeiro passo é você montar um ambiente saudável para você estudar. Então, evite ambientes que tem muita gente passando, que tem um barulho muito alto, e tente evitar também distrações. Se você vai estudar na sala, por exemplo, a chance de você ficar ali com vontade de ligar a TV e ver o filme é muito alta. Então, você tem que tentar criar um ambiente saudável para incentivar você a realmente focar na aula. Beleza? A segunda dica é ter um caderno organizado para resumir as aulas. Então, não adianta você ficar só escutando a aula ou só escutando e assistindo a aula sem anotar nada, tá? Deixa um caderno organizado, pega um caderno em branco e resume a aula toda, beleza? E assim, uma outra dica bacana, tá? Vamos supor que você está num ambiente assim que não tem como ficar em silêncio. Usa um fone de ouvido, gente, acabou. Assistir a aula com fone de ouvido é bom demais, você isola do ambiente e você consegue focar mais no que o professor está falando, né? A sua concentração aumenta quando você está assistindo a aula com um fone de ouvido, ok? E reserva um tempo para você assistir aquela aula. Não faça várias coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos supor que você está assistindo a aula ao mesmo tempo conversando no WhatsApp, ao mesmo tempo, sei lá, marcando o médico e tentando escrever uma coisa no Word, enfim, você tem que reservar um tempo para assistir essa aula. Vamos supor que a sua aula seja de 8 às 10, se for no ao vivo. De 8 às 10, gente, larga tudo que você está fazendo, foca só na aula, coloca o fone de ouvido, ambiente organizado, pega um caderno, escuta a aula e anota tudo. Resume a matéria. Então você tem que reservar o tempo. Agora, quando a aula não é ao vivo, isso é um desafio maior, porque você que vai ter que escolher o tempo. Você não tem a obrigação de estar ali naquele tempo específico. Então, você tem que determinar um horário para você estudar. Observar quando você rende mais. Essa é uma outra dica. Tem gente que prefere estudar de manhã, tem gente que prefere já estudar à noite ou de madrugada. Então, observe quando você está mais ativo, você está mais animado, em qual turno, né? Manhã, tarde ou noite. Reserva ali 1 ou 2 horas para assistir aquela aula. Mas é para reservar esse tempo. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Beleza? Reserva ali 1 ou 2 horas para assistir a aula. Pega um caderno organizado, coloca o fone de ouvido, tá? E assista a aula. Muita gente participa das aulas online só ouvindo, fica escutando a aula online e ao mesmo tempo fazendo outra coisa. Então, tem que ser concentração total, galera. Põe o fone de ouvido, veja a aula, resuma tudo num caderno, um ambiente tranquilo, organizado, sem muita gente passando, beleza? Com essas dicas, eu tenho certeza que os seus estudos vão render muito, tá? Agora, tem um outro problema, que é a qualidade da aula do professor que está te ensinando. Isso não depende de você. Infelizmente, se você pegou uma matéria da faculdade com um professor que não sabe usar as ferramentas, aí, infelizmente, é complicado, né? Você vai ter que resolver isso com o professor, então, com a coordenação da faculdade, aí não depende muito de você, né? Mas a sua parte é essa. Esse é o 50%, né? É o aluno, os outros 50% é o professor. Então, a sua parte, para você fazer a sua parte bem feita, é só seguir o passo a passo que eu indiquei aqui, ok? Então é isso. Eu espero que aprender cálculo com aula online não seja mais um problema para você, tá? Comente aqui no vídeo se você gostou e qualquer dúvida,
pode entrar em contato comigo. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E assim, você tem que sanar esses problemas na hora da aula. Ou então, assim, pelo menos antes da prova, né? É que muito aluno faz. Pensa que está tudo bem, que está entendendo tudo, aí quando vai treinar pela primeira vez, já é o dia da prova. Não dá nem tempo de você descobrir quais são as suas dificuldades e resolver elas. Então, galera, cálculo, você precisa de um caderno organizado e não adianta só escutar a aula ou só ver e escutar a aula. Você precisa resumir, você precisa de anotar e treinar, ok? Esse é o erro 3. O erro 4 é um ambiente desorganizado. Imagina, você tentando estudar cálculo em cima da mesa de almoço, por exemplo. Nossa, você tem uma mesa lá, aí tem panela, tem camisa, tem gente passando, tem o seu primo escutando um filme alto lá em cima, sabe? Um ambiente desorganizado, com muito barulho, é cachorro latindo, é gente passando. Não tem como aprender nada assim. Né? Você precisa de um ambiente saudável, um ambiente organizado para você aprender a matéria, ok? Esse é o erro 4. E o erro 5, você precisa de um ambiente sem distrações. Você precisa ter uma atenção total, concentração na hora da aula.